Bom, no vídeo de hoje eu venho trazer uma solução para a questão 5.4 do livro do controle do Ogata. A questão traz esse sistema massa-mola, né, formado por um carro e uma mola, e a questão diz que o sistema está inicialmente em repouso e que ele é posto em movimento por uma força impulsiva unitária, que está sendo representada aqui por esse delta de t. E aí depois a questão pergunta se você pode parar o sistema utilizando uma outra força impulsiva. O primeiro detalhe que você precisa saber para resolver essa questão é que quando a questão está se referindo, né, a parar o sistema com a outra força impulsiva, a questão está se referindo nas entrelinhas sobre o impulso que age com atraso no sistema. Enquanto esse impulso aqui age em t igual a zero, a gente vai ter um outro impulso aqui que vai agir com a segundos de atraso, ou seja, a gente vai ter um delta de t menos a. E aqui eu trago todas as informações, né, que são importantes para a gente resolver a questão. Eu trago que a transformada de Laplace do impulso unitário é 1, trago que a transformada de Laplace, né, de um sinal deslocado a segundos vai ser a transformada de Laplace do sinal inicial vezes e elevado a menos as. Eu trago a transformada de Laplace do seno, aqui trago a transformada de Laplace da primeira derivada, embora estivesse faltando aqui na visualização, né, a condição inicial. E aqui trago a transformada de Laplace da segunda derivada. Lembrando que como o sistema está em repouso, a gente vai ter tanto que a posição quanto a velocidade do sistema vão ser iguais a zero. Então a gente tem que as duas condições iniciais aqui vão ser igual a zero, porque o sistema está inicialmente em repouso. Bom, o primeiro passo para você resolver essa questão é fazer o balanço de forças no sistema. Você sabe que o somatório de forças vai ser o impulso original, né, mais o impulso deslocado em a segundos, menos a força elástica, né, que vai ser kx. Lembrando que a força elástica tem um sinal negativo porque ela se opõe ao movimento. A gente sabe que força é massa vezes aceleração, ou seja, massa vezes a segunda derivada da posição, né? E agora a gente vai ficar com essa equação aqui. Para ajudar aqui, eu vou dividir essa equação, né, por m e vou ficar com isso aqui. Pronto, vou passar esse k sobre mx para esse lado aqui. K sobre mx mais a segunda derivada. 1 sobre m, delta de t, mais o delta de t menos a. Pronto, vou chamar essa expressão de 1, né? Que a gente tem a expressão, a equação diferencial aqui. E agora eu vou passar para Laplace para resolver. A gente sabe que a transformada de Laplace do x vai ser o x de s, e que a transformada de Laplace da segunda derivada vai ser s ao quadrado, né, vezes x de s, já que as condições iniciais são zero. E aqui a gente vai ficar com 1 sobre m, né, que vai multiplicar a transformada de Laplace do impulso é 1, e a transformada de Laplace de um impulso deslocado vai ser 1 vezes e elevado a menos as. Vou colocar aqui em evidência, né, o x de s. Já escrever isso aqui da forma s ao quadrado mais k sobre m. E agora a gente já tem a nossa função x de s aqui, ó. Vai ser 1 sobre m, né? 1 sobre e elevado a menos a s. E eu vou separar essa equação da seguinte forma, né? Vou colocar esse 1 sobre m em evidência aqui. A gente vai ficar com 1, né, sobre s ao quadrado mais km mais e elevado a menos a s, né? S ao quadrado mais km. Bom, com a expressão que a gente chegou, eu vou chamar esse primeiro termo aqui de x1 de s, né? E esse segundo termo vai ser o x1 de s vezes e elevado a menos a s. Ou seja, quando a gente passar essa expressão aqui de novo para o domínio do tempo, a gente vai ter o x1 de t, que vai ser o sinal do domínio do tempo, deslocado de a segundos. Então, para resolver essa questão, agora a gente só precisa achar a transformada inversa de x1 de s. E o que a gente vai fazer é simplesmente utilizar
a transformada de Laplace do seno, né? Que a gente sabe que o seno de ômega 0t vai ter a seguinte transformada de Laplace. Vai ser ômega 0 sobre s ao quadrado mais ômega 0 ao quadrado. Como a transformada de Laplace é linear, se eu dividir aqui por ômega 0, eu estou dividindo também o outro lado por ômega 0 e fico com 1 sobre s ao quadrado mais ômega 0 ao quadrado. Agora a gente pode simplesmente comparar essa expressão aqui com x1 de s, e aí a gente tem que o nosso ômega 0 ao quadrado é k sobre m, né? O que implica que o ômega 0 aqui vai ser raiz de k sobre m. Ou seja, se a gente tomar a transformada de Laplace inversa, né, do nosso x1 de s, vai ser um seno, né, de raiz de k sobre m vezes t, né, dividido pelo raiz de k sobre m. E essa aqui é a transformada de Laplace inversa do primeiro termo. Então, como a gente sabe, né, que o segundo termo é simplesmente o primeiro termo com deslocamento, a transformada de Laplace desse segundo termo, a gente vai ter um deslocamento de a segundos na função. Ou seja, a gente vai substituir esse t por t menos a. Observe que o raiz de k sobre m vai multiplicar tanto o t quanto o menos a. Isso vai ser importante para a expressão. A gente fica com essa seguinte expressão aqui, né? Agora, pela linearidade da transformada de Laplace, né? Aplicando a transformada de Laplace nessa expressão completa, a gente vai ficar com o seguinte. A gente vai ter essa constante, né, que vai multiplicar 1 sobre m. Aí a gente vai ficar com seno de raiz de k sobre m, t dividido por isso aqui, mais o nosso seno deslocado e também dividido por esse raiz de k sobre m. Posso até simplificar essa expressão, né, escrevendo esse dividido por raiz de k sobre m, escrever assim, que vai ser raiz de m sobre k, aqui, e raiz de m sobre k e sobre raiz de k, né? Raiz de m sobre raiz de k e raiz de m sobre raiz de k. Tirar aqui do denominador. E aí eu posso dividir por m essa expressão e vou ficar com o seguinte. Vai ficar 1 sobre raiz de mk, que multiplica, né, seno de raiz de k sobre mt, mais seno de raiz sobre kmt, que multiplica t menos a. E esse aqui é o nosso x de t. Aí agora, observe que para parar o sistema, a gente precisa que haja uma interferência destrutiva, né, entre esses dois senos. E para isso acontecer, o caso mais simples, né, quando o defasamento entre esses dois senos é de 180 graus. Mas na verdade não precisa ser 180 graus. Pode ser qualquer múltiplo ímpar, né, de 180 graus, ou então π radianos. Ou seja, para que esse defasamento aqui seja de 180 graus, a gente vai precisar que a fase desse seno, que nesse caso vai ser raiz de k sobre m multiplicado por a, seja igual a um múltiplo ímpar, né, de π radianos. Ou seja, vou escrever isso na seguinte forma, que raiz de k sobre m multiplicado por a tem que ser um múltiplo inteiro, que está sendo expresso nesse 2n mais 1. Onde n é um número inteiro. E aí, por exemplo, desde que o impulso tenha a seguinte forma, a gente pode reescrever o a da seguinte forma, né? Vai escrever a, vai ficar raiz de m sobre k, 2n mais 1, né, vezes π. Desde que o impulso, né, tenha essa forma aqui, delta de t menos raiz de m sobre k, vezes, né, esse 2n mais 1 vezes π, a gente consegue parar o sistema. Justamente porque vai haver uma interferência destrutiva, né, entre essa expressão, e aí a gente vai ficar com x de t igual a 0. Então é sim possível parar o sistema com a força impulsiva.